Como diz a velha canção, das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança. Bom para mim, entre as boas coisas, eu guardo vivo o lugar onde nasci, entre serras, florestas e muitas palmeiras viçosas, que quando tinham suas palhas embaladas pelo vento, podia-se ouvir a maravilhosa trilha sonora da natureza. E dentre todas essas palmeiras, lembro-me de uma imensa que ficava logo atrás do nosso velho casarão, que era coberto com as palhas das próprias palmeiras. E por assim ser, ficavam algumas frestas no teto, por onde eu podia saber da hora no meu relógio natural. Pois quando o sagrado sol de todas as manhãs refletia nas palhas da imponente palmeira, eram 6 horas da manhã. E era hora de pular da cama, ou digo, da rede, e começar as atividades do dia. Mas isso sempre depois de um farto café da manhã, com leite fresco tirado da vaca minutos antes. Os ovos eram colhidos nos ninhos das galinhas, que podíamos encontrá-los até no sótão da nossa casa. E ainda as maravilhosas tapiocas nossas de todas as manhãs, que minha mãe as fazia como ninguém. Como me lembro bem desse gostoso momento familiar de todas as manhãs. Mamãe, sempre dedicada defronte do seu fogão de lenha, que verdade seja dita, era um maravilhoso fogão com várias bocas e era feito com paredes de barro com portas laterais, e no seu interior era o lugar onde meu pai guardava as rapaduras que eram usadas para adoçar o nosso café. Cabia pelo menos umas 500 rapaduras douradas, produto da nossa própria plantação de cana-de-açúcar, que, devido ao calor do fogão, mantinham-se em perfeito estado e não melavam com o frio do inverno. E com esse maravilhoso cenário, mamãe sempre alegre servia-nos o café. E após isso, estávamos preparados para o que nos aguardava o restante do só começado dia. Papai e os demais homens do lugar iam cuidar dos sítios e das roças nos quais plantavam de tudo: arroz, feijão, milho, mandioca, jerimum, macaxeira e outros. As crianças iam para o grupo escolar ou casas que funcionavam como escolas na região. Levavam consigo as 2 principais ferramentas de aprendizado, a carta de ABC e a tabuada. E sempre preocupados em aprender e assim não levar bolos nas mãos por meio das palmatórias dos professores, que eram meigos iguais a onças e só de nos olhar nos metiam medo. E o pior é que nós sabíamos que eles tinham todo o apoio dos nossos pais e isso nos fazia ainda mais obedecê-los. Mas, passado essa parte sombria do dia, não víamos a hora de voltar para casa, já por volta das 11h30 da manhã, e com pressa saborearmos geralmente o baião de 2 com galinha, que as nossas mães já haviam preparado para o almoço. E talvez fosse essa a única hora que o grupo de 15 a 20 garotos do nosso lugar se dissipava. Mas isso era por pouco tempo, pois ainda quase mastigando a comida e as nossas mães recomendando que devíamos esperar fazer a digestão, o grupo emergia das casas e se formava de novo. E o mais incrível era que, sem líder e nem agenda, todos tinham o mesmo pensamento. Não podemos perder tempo, pois o melhor do dia ainda está por vir. As meninas, que por incrível que pareça, eram uma minoria, e algumas atividades eram obrigadas a formarem o seu próprio grupo, pois na informal agenda da tarde estavam os banhos de bica,
as caçadas aos passarinhos, armados com baladeiras, e as escaladas aos pés de mangas, jacas, cajueiros, etc. E isso era coisa para macho. Mas a principal coisa que as separava dos garotos era o banho de bica, pois tomávamos banho todos pelados. E embora o lugar tivesse alguma semelhança com o Jardim do Éden, o homem já tinha pecado pelo menos há uns 5.970 anos atrás, pois estávamos na década de 70 e, embora nossos pais nunca, em hipótese alguma, falassem conosco sobre sexualidade, por exemplo, mas ensinavam que homens não podiam ver mulher tomando banho. E mesmo sem saber o motivo de tal proibição, a menos que alguns mais espertos já soubessem, nós obedecíamos ao pé da letra e até tínhamos os exemplos de adultos que tinham apanhado e até mesmo morrido por terem sido pegos escondidos olhando mulheres tomando banho. Eu então morria de medo disso. Já pensou? Nem pensar. Mas contando com a paciência das meninas em esperar que desocupássemos a bica para elas, e demorava sei lá quanto tempo, levando em conta que o banho era uma delícia de água mineral que jorrava no topo da serra do nosso querido sítio Graviel e que a qualquer hora do dia ou da noite podíamos bebê-la na fonte, sempre na mesma temperatura. Era maravilhoso. E nós parecíamos com uma tribo de índios. Éramos garotos pelados e molhados, pulando de uma pedra a outra para se secar, já que não usávamos e nem sabíamos o que era toalha de banho. Inclusive, falando em índios, as crianças índias são chamadas de curumins. E nós éramos comumente chamados pelos adultos e por nós mesmos de bando de culumins, talvez porque não sabíamos a pronúncia correta. Mas, finalmente chegado ao final dessa maravilha de banho, entre as mais variadas conversas de crianças e pulos de pedra em pedra, não havíamos esquecido de planejar a próxima atividade da tarde em uma outra parte do sítio. Para a alegria das meninas, que agora, muitas vezes com suas mães, que também iam para lavar roupas, tinham a bica só para elas. Todavia, não podiam esquecer que os homens que estavam trabalhando nos roçados a partir das 16h30 começavam a chegar em suas casas e não mais que 30 minutos depois eram os donos absolutos da bica a partir daquele horário. E de novo, haja homens pelados para todo lado, que embora demorassem menos no banho, era o lugar onde colocavam em dia os assuntos das lavouras, animais, quem estava namorando quem entre rapazes e moças dos lugares, falavam de famílias e etc. Bom, mas como nosso grupo de garotos não se interessava nem um pouco ainda por esses assuntos, e tínhamos tomado nosso excelente banho mesmo, partíamos mesmo era para mais aventuras. E uma das prediletas era a caçada aos passarinhos. Armados de baladeiras, nós íamos mata adentro, escalando pedras, montanhas e precipícios. Às vezes, em caçadas até muito bem-sucedidas e muitas outras, um simples chororó, pulando de galho em galhos, nos fazia entrar centenas de metros em matas praticamente virgens.